que vai para o solo como dejetos e depois se transforma em nutrientes. Então, a gente sempre tem essa reciclagem que ocorre naturalmente na natureza. Então, com a industrialização, a gente passou a consumir mais e como todo esse rejeito não retorna ao ciclo natural, transformando-se em novas matérias-primas. Então, aí é que a gente tem que começar a refletir novas metodologias para a gente estar se apropriando dessas matérias-primas. Um pouquinho do histórico. Então, antes da seguinte, então ficou meio dividida assim a história da reciclagem, tá? A problemática do lixo vem desde muito antes, mas falando propriamente da reciclagem, inicialmente a gente tem antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Onde se percebia, não havia ainda aquele consumo exacerbado de bens, né? Os alimentos eram comprados por volume, consertava-se e reutilizava-se mais, né? Tudo era apropriado, nada era jogado fora. Até as pessoas mais abastadas, que tinham vestidos de luxo, por exemplo, quando chegava alguma nova moda, ela pegava aquele livro e mandava aquele vestido e mandava adaptar para nova moda. Então, os trapos, isso tudo era até muito comercial, isso antes da Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, aí a gente começa a perceber também o processo de reciclagem. Então, houve uma grande, naquele momento, incentivo, né, para que os materiais fossem doados, foram pagos para que fossem alimentar a indústria bélica. Então, muitos materiais foram para doação: borracha, alumínio, jornais, vidros. Então, essas duas matérias, aí, inclusive no Brasil também, pediram muito metal. Então, começou aí uma indústria, né, de reciclagem e de reutilização de materiais. Assim, na minha pesquisa, eu não consegui verificar direito como é que isso acontecia na indústria bélica. Né? A gente até imagina que os metais eram realmente reaproveitados, derretidos e viravam insumo novamente. Agora, pneus, papéis, isso, assim, eu não consegui entender como isso funcionava, para que isso era necessário durante a Segunda Guerra. No pós-guerra, que foi a partir de 1950, tudo começou a mudar, né, com o extraordinário desenvolvimento econômico e tecnológico que se seguiu. Então, vai e volta, eu estou voltando nesses marcos históricos, tá? Então, 500 a.C., a cidade de Atenas decreta que os resíduos devem ser jogados a 2 quilômetros de suas muralhas. Então, já tinha problemática dos resíduos dentro das cidades. Em 1348, a peste negra atinge a Europa vindo da Ásia. Isso foi por intermédio de ratos e de navios, né? A sujeira nas grandes cidades facilita a propagação de doenças. Em 1843, começam a ser usadas as primeiras embalagens de papel para diversos produtos, né? Então, já em 1843, embalagens de biscoito, açúcar, café, já eram comercializados na forma de papel. Deixa eu ver aqui que entrou aqui na minha frente. Eu consigo tirar. Criado o primeiro centro de reciclagem de alumínio em Chicago e Cleveland, em 1904. Então, já começou aí a trabalhar a reciclagem. E com a alta produtividade, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, retomando aí a industrialização, né, a gente percebe que começa a haver a industrialização versus poluição, né? Tanto a poluição atmosférica como poluição do excesso de resíduos, de materiais, tudo isso foi verificado pós-Segunda Guerra Mundial. Então, em 1950, já surgem novas matérias-primas, como as resinas plásticas, derivados de petróleo, aumentando a quantidade de descartáveis. Em 1968, começou a campanha nos Estados
nos Estados Unidos é BNDCAM, né? Um programa de larga escala de reciclagem de latas de ferro e alumínio, né? Em 1972, a gente tem a Conferência de Estocolmo, inicia aí o debate sobre os limites de crescimento, né? Esse período aí, a década de 70, a gente começa a ter uma movimentação ambientalista, e nesse mesmo ano houve a Conferência Nacional da Terra e é criado o Programa dos 3 R's. Já em 1973, o PET ele passa a ser utilizado como matéria-prima das garrafas e a sua... Alguém quer falar alguma coisa? E a reciclagem ela só toma força a partir de 1991, né? De 73 para 91 passaram-se aí alguns anos. Isso daqui é uma propaganda que já foi na década de 70 já, que já começavam aí a perceber a necessidade de reciclar, né? De reutilizar materiais e de produzir menos, né? Então, consumidores que tinham se adaptado com o modelo use, eat and throw it away, ou seja, use e jogue fora, ficaram mais preocupados com o destino do lixo. Enquanto os esforços de reciclagem anteriores, né, antes da Segunda Guerra, bem no início, se concentravam em você prolongar ao máximo a vida útil do produto, né? Os americanos, naquele momento, começaram a reciclar, né, começaram a reciclar com as enormes quantidades de resíduos produzidos durante a segunda metade do século XX. A preocupação dele já era o excesso de resíduos que começaram a se produzir. Aí vem aquela dúvida, reciclar ou reutilizar, né? Isso causa muita confusão ainda, essas definições, né? Então, eu vou dar esses conceitos a partir do programa dos 3 R's. Reciclar o material descartado após o consumo, transformando os seus componentes em matéria-prima industrial para a fabricação de novos produtos, né? Isso seria o reciclar. O reutilizar seria reutilizar embalagens e outros produtos de uso cotidiano, retardando o seu descarte, fazer o uso dele mais de uma vez. Isso é bem diferente de reciclar. Reciclar, ele acaba se tornando matéria-prima para um outro novo produto, tá? E reduzir a geração de resíduos mediante novos hábitos na hora de compra e técnicas industriais, né? A palavra reciclar, né, entra por vocabulário internacional e significa recycle, rie de repetir, né, e cycle de ciclo. E uma outra curiosidade aí o símbolo da reciclagem, né? Ele surgiu a partir de um concurso onde um estudante, Gary Anderson, né, teve a ideia de simbolizar a continuidade em um desenho finito. Então ele diz assim: eu queria sugerir com isso uma face dinâmica. As coisas mudam, né? E uma outra estática, um estado de equilíbrio e de permanência. Esse aí é o significado do símbolo da reciclagem. Bom, já foi dito isso anteriormente, mas é só para a gente se colocar no Brasil, quando é que começou a aparecer o termo reciclagem, né? Nas legislações anteriores, né? Legislação ambiental, resolução CONAMA, era muito precário, não fazia muito uso da palavra reciclagem, né? E nem dava uma determinação para que fosse utilizado. Então, na verdade, ele apareceu com força na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como objetivo primar pela mudança de comportamento por meio de adoção de padrões sustentáveis e uma visão sistêmica e articulada entre o poder público e o setor empresarial com o desenvolvimento de tecnologias e o aprimoramento da gestão ambiental. Buscar a regularidade, a funcionalidade e a universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, a gente tem uma ordem de prioridade aí, segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
Primeiro, não gerar, isso acho que já foi discutido, né? Acho que, se não me engano, na primeira aula. A necessidade de se reduzir, né? Reutilizar ao máximo, e aí sim entra a reciclagem com o posterior tratamento e disposição final adequada. Segregação do resíduo reciclável. A segregação de resíduo reciclável é um processo industrial que converte o resíduo sucata em matéria-prima secundária através de um conjunto de técnicas pelas quais os materiais que seriam descartados são desviados e processados. Então, essa é uma fase inicial para a gente começar a reciclagem do material, né? Eu preciso segregar esse material. E reciclar possibilita economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo que é jogado fora, né? A reciclagem também, né, assim como foi dito bastante na semana passada em logística reversa, né? Ela é essencial no fluxo da logística reversa, pois é responsável por transformar os resíduos novamente em matéria-prima. Então, quais são os principais efeitos econômicos e ambientais da reciclagem? Minimiza a exploração de recursos naturais, reduz a poluição do solo, água e ar, mitiga as emissões de gases de efeito estufa, né? A partir do momento que você está fazendo uso, por exemplo, dos plásticos, reciclando os plásticos, que são materiais que vêm direto do petróleo, né? Você começa a mitigar aí também as emissões de gases de efeito estufa. Reduz o custo de produção, né? Quando você reintroduz aquela matéria-prima de maneira a substituir a matéria-prima bruta, né? Você reduz o custo de produção. E geração de renda para as pessoas que estão envolvidas aí, catadores, cooperativas, no sistema da reciclagem. Continuando aí nos nossos marcos históricos, em 1985, né, em Niterói inicia a primeira experiência de coleta seletiva de lixo, isso no Brasil, tá? Ocorreu isso em Niterói. Em 1989, nasce em São Paulo a Copemare, que foi a primeira cooperativa de catadores de materiais recicláveis no país, né? Em 1992, a gente tem aí a EPA 92, né, que resulta na assinatura de acordos mundiais para a proteção do meio ambiente, e surge também, né, a Política Nacional dos 3Rs, né, na conferência, desculpa, a Política dos 3Rs, que ocorreu na Conferência Nacional da Terra, amplamente divulgado, né? E no final do século XX, começa a perceber também um avanço de tecnologias para o reaproveitamento de materiais e fabricação de produtos com matéria-prima reciclada. Bom, panorama brasileiro sobre reciclagem. Esse dado não é um dado muito fácil de encontrar, porque a gente não tem no Brasil um sistema de coleta seletiva eficiente para você começar a verificar aí o quanto o Brasil está reciclando, ainda mais quando se trata de dados recentes, né? Então, a Abrelp, né, ela começou também a trabalhar com os dados da ANCAT, que é uma associação nacional de catadores e catadores de materiais recicláveis, tá? Eles divulgaram o Anuário da Reciclagem em 2017 e 2018, e esse trabalho deles, para eles verificarem quanto o Brasil tem reciclado, né, foi feito com 260 organizações de catadores e algumas parcerias. Então, essas 260 organizações é que levantou esses dados que são os mais atuais aí para dizer como é que está o Brasil em termos de reciclagem. Então, a gente percebe, né, que a ANCAT ela se encontra com esses amarelinhos aqui,
encontra-se principalmente nas regiões litorâneas, ou seja, nas regiões mais populosas, e se encontra mais fortemente em São Paulo, Rio de Janeiro, mais na região sudeste, tá? Então, daí a gente vai conseguir verificar alguns dados. Então, aqui, olha, nessa primeiro mapinha aqui, seria a distribuição dos resíduos coletados pela coleta regular pelo Sistema Público em 2007, tá? Esse daqui são dados, né, não foi nem da ANCAT, foi da Abrelp mesmo. Aqui está dizendo que 91% da cobertura da coleta pública pelos municípios, ou seja, no Brasil existe a coleta pública, aquela do lixo, de coleta do lixo nas nossas casas. Então, a cobertura no Brasil chega a ser de 91%. Isso é um dado interessante. Só que 41% disso aí que é coletado, 41% são descartados em lixões ou aterros controlados. Isso equivale a mais ou menos 29 milhões de toneladas de resíduo que é jogado de forma inapropriada, né? E com relação à coleta seletiva, né, apenas 22% dos municípios do Brasil possuem coleta seletiva pública, né? Então, apenas 22%. Pouquíssimos municípios realizam a coleta seletiva. Esses dados aqui foram os dados que eles levantaram dos principais materiais que eles coletam, tá? Papéis, né? Jornal, papelão, papel branco e outros papéis, os plásticos, PET, PVC, né? PAD, PEBD, alumínio, né? Latas, e outros resíduos, outros metais, sucata, cobre, vidros, né? Eles coletam vidro branco, colorido, e outros materiais orgânicos e componentes eletrônicos. Então, nesses dados que eles levantaram, então, em toda essa faixa de pesquisa deles, eles fazem a coleta desse tipo de material. O que foi observado no trabalho deles, né, que entre 2017 e 2018, o papel foi o material que foi mais reciclado, né? Então, aqui, olha, 62,6% e 65% em 2017 e 2018 foi o material mais reciclado, tá? Mais coletado. Em seguida vieram os plásticos, depois os vidros, outros metais e, por último, o alumínio. Esse dado é que me chocou, porque o Brasil é o país que mais recicla alumínio no mundo, né? Ele tem uma taxa de reciclagem de 85% em termos de reciclagem de latinhas de alumínio. E aqui nessa pesquisa, né, foram pouquíssimos, eu não consigo nem justificar o porquê desse dado, de ter pouquíssimos latas de alumínio recicladas aqui nesse trabalho. E também, eles falam também do valor, né, de todos esses materiais, o que tem maior valor agregado, onde eles conseguiram maior retorno econômico, foi justamente na coleta do alumínio, que eles colocaram aí. Bom, sobre o ranking da reciclagem no mundo, acho que já foi falado também em alguma apresentação, são dados também de 2018. A gente tem a Alemanha, né, com a maior taxa de reciclagem, 56,1%, seguido da Áustria e depois Coreia do Sul. Aí aqui, não estou entendendo direito o que está aqui. Bom, então os campeões aí de reciclagem no mundo, a Alemanha, a Áustria, até o colega na aula dele comentou, mostrou alguns vídeos, né, mostrando como é que dá essas reciclagens em outros países. Então a gente percebe que o nosso país está muito aquém quando a gente fala sobre índices de reciclagem. Até o dado que é sobre a nossa reciclagem no país é muito complexa de a gente adquirir.
Continuando o nosso marco histórico, bom, 2009 inicia-se as discussões sobre a nova era geológica, que é o Antropoceno, né? Onde destaca-se a questão dos resíduos como um dos principais marcadores geológicos do impacto humano. É bem interessante que já estamos encontrando nessas discussões do Antropoceno, já estão encontrando plásticos, materiais de origem antropogênica, né, em fossilizados. Por isso, começaram aí as discussões com essa nova era geológica. Em 2010, já foi instituído a PNRS no Brasil. 2015, na Agenda 2030, no Objetivo 12, ele fala que até 2030 pretende-se reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e uso. Isso é a meta, né? O Objetivo 12 da Agenda. E 2018, o Brasil é o país que mais recicla lata de alumínio no mundo, tá? E ele vem mantendo esse ranking de alguns anos até esse último dado que eu vi, que é de 2018. Bom, uma frase que eu gosto muito, né, do Leonardo Boff, que ele fala assim: pelo fato de sermos interdependentes, cada coisa certa e sustentável que fizermos repercutirá no todo. Então, a gente começa aí a pensar na reciclagem e ela se aproximar mais de nós cidadãos, né? Então, para fazer a segregação dos resíduos, é importantíssimo conhecer os materiais. Hoje, no Brasil, o mais usual é separar o lixo em reciclável, úmido e rejeito. Então, eu tenho aqui o manual, né, de separação de resíduos, né? Separados em recicláveis, vidro, plástico, papelão, latas, os não recicláveis, chicletes, fitas de adesivos, os compostáveis e os perigosos. Então, não é querendo me gabar, mas aí eu vejo que a química tem um papel fundamental em esclarecer, em trabalhar a questão dos resíduos no conhecimento dos materiais. Então, bom, para falar da reciclagem dos principais materiais, que é papel, vidro, enfim, a gente percebe que eu tenho N qualidades de materiais. Então, se eu fosse falar de todos os materiais, todas as classificações desses materiais que a gente trabalha, a gente demoraria aí pelo menos 2 dias de aula para estar falando, né, sobre os principais materiais. Então, só voltando aqui, nos resíduos que foram coletados pelas cooperativas. Então, a gente tem isso. Papéis, plásticos são os principais materiais que são recicláveis, né? Papéis, plásticos, alumínios, outros metais, vidros e outros materiais. Aí, quando eu entro em papel, então eu tenho um tipo de reciclagem para o jornal, eu tenho um tipo de reciclagem para o papelão, um tipo de reciclagem para o papel. Aí eu levanto outras informações, quantidade de material, quanto ele está sendo reciclado, se ele é muito coletado ou não, como é que é a economia de energia, isso tudo varia em cada material que a gente vai comentar, que vai trabalhar. Então, eu peguei só alguns exemplos, trouxe alguns videozinhos de alguns materiais para a gente falar como é que acontece a reciclagem deles. Ok? Deixa eu ver, deixa eu ligar aqui. Vocês estão escutando? O vidro é um material 100% reciclável. Para cada tonelada... Estamos sim. Obtém-se 1 tonelada de vidro novo. Apesar disso, apenas 46% de toda a produção do Brasil são reciclados.
Conheça agora algumas dicas para selecionar o material. Todos os vidros podem ser reciclados. Todos os vidros. O vidro é uma matéria-prima que é reciclada pela própria indústria vidreira, independentemente da cor. Até o vidro de janela, esse vidro que chama plano, é reciclado. Só que as condições para enviar para reciclar não são tão simples. Vamos dizer assim, se você está na sua casa e quebrou um vidro de janela, não ponha com os recicláveis, que você não vai conseguir enviar para reciclar aquilo. Os cacos de vidro encaminhados para reciclagem não devem ter cristal, pedaços de espelho, lâmpadas ou vidro usado nos automóveis. Todo vidro que chegou para reciclagem vai ser derretido, ele vai ser misturado junto com aquele vidro que está sendo fabricado e já vai automaticamente ser encaminhado para a produção ou de novas embalagens ou de vidros planos, seja para automóvel, para qualquer outra utilidade. Porque a indústria vidreira consegue derreter qualquer tipo de vidro e juntá-lo ao seu processo de fabricação do próprio vidro. Infelizmente, espelho, cerâmica, porcelana, cristal e vidros de automóveis não são recicláveis. As lâmpadas fluorescentes, no entanto, podem ser recicladas, porém apenas em grandes quantidades. Elas são boas, por um lado, porque elas economizam energia. Isso é bom para o meio ambiente. Porém, elas como lixo, elas são problema, porque elas contêm dentro de si alguns metais pesados, mercúrio, por exemplo, e isso faz mal para o ser humano. O que nós alertamos para o consumidor, de qualquer maneira, é que ele encaminhe todas as suas embalagens para o programa de coleta seletiva e para a cooperativa, porque é a cooperativa que vai saber separar cada uma adequadamente e encaminhar cada uma para o seu processo de reciclagem. Assista também ao vídeo que fala sobre Bom, apesar da importância, né, da reciclagem do vidro, né, no Brasil não tem dados assim muito precisos de quanto é reciclado de vidro. É em torno de 45% e 49%. O vidro ele tem baixo valor agregado para os catadores, por isso, para eles não é muito interessante, a gente não vê muitos os catadores coletando vidros. E no caso do vidro, é mais incentivada a reutilização, né? E quais são as vantagens da reciclagem do vidro? Diminuição do volume de lixo nos aterros, o reaproveitamento do vidro chega a ser a 100%, né? Ele tem essa vantagem também que ele pode ser reciclado inúmeras vezes sem perder a propriedade. Então, para cada tonelada de vidro reciclado, gasta-se menos de 70% do que se gastaria para se fabricar mais vidros. E como é usada a areia para sua fabricação, assim, com a reciclagem, o processo de extração de areia em rios diminui. E isso é um ponto muito importante, porque essa extração devasta matas, provoca erosões e assoreamento de rios. E para cada tonelada de vidro reciclado, economiza-se 1,2 toneladas de matéria-prima. Bom, reciclagem de metais. Vou botar outro videozinho aqui. a reciclagem dos metais é responsável pela produção de 20% do aço no Brasil. Separando os metais em casa, todo o país ganha. A reciclagem do resíduo economiza energia elétrica, recursos naturais e dá emprego a mais de 150 mil brasileiros. Qualquer lata de alumínio, qualquer lata de aço podem ser recicladas. Aquele material, ao se derreter, ele se mistura com o aço que está sendo fabricado e ele tem o seu total aproveitamento sem nenhuma restrição. A tampinha do Yakult, por exemplo, sim, é um alumínio, essa pode ser reciclada. A tampinha do iogurte, a gente tem que prestar atenção, se não é uma tampinha laminada, por exemplo, com algum tipo de plástico. Se você tiver torneira em casa, que você fez uma reforma, sobrou uma torneira, pode pôr
enviar para reciclar, que o pessoal, por exemplo, da cooperativa vai ficar feliz, né? Tudo que se tiver cano, tudo isso é reciclável, assim. Outros objetos que também podem ser reciclados são o papel de alumínio e as embalagens de aerosol. Aquilo lá é reciclável, só que tem uma coisa, você tem que tomar o cuidado de esvaziar tudo do gás que tem lá dentro antes de mandar para reciclar. Porque se tiver um pouco de gás, pode explodir. Materiais como clipes de papel, grampos e esponja de aço não podem ser reciclados. Blister de comprimido não é reciclável porque ele tem o alumínio muito grudado naquele plástico, o pessoal não consegue separar, então o blister joga no lixo. A nossa orientação hoje para o consumidor é a seguinte: separe suas embalagens e encaminhe para a cooperativa, porque a cooperativa é que tem o conhecimento profundo para saber o que exatamente vai ser reciclado, como vai ser reciclado e onde vai ser reciclado. Para o consumidor, é mais fácil ele entender que a parte dele é separar aquela embalagem. Bom, deixa eu botar aqui de novo. Então, na reciclagem de metais, economiza-se até 97% da energia utilizada para a produção de metal a partir da matéria-prima virgem. Isso ocorre pois não é preciso realizar o processo de extração e beneficiamento do minério, né? Além dessas vantagens, o metal pode ser reciclado inúmeras vezes sem que ocorra perda de nenhuma de suas propriedades. Então, um dos metais mais reciclados é o alumínio, né? Como qualquer outro produto de alumínio, ele é 100% reciclável, e a cada 1.000 quilogramas de alumínio reciclado significa 5.000 de quilogramas de minério bruto bauxita poupado, né? Outro ponto importante para o meio ambiente é que, para reciclar o alumínio, gasto apenas 5% da energia que seria utilizado para se produzir o alumínio primário, ou seja, uma economia de 95%. E por ele ter um valor, alto valor agregado, né, é o material que é mais reciclado, mais, que os catadores mais pegam para fazer para a indústria da reciclagem. Bom, a reciclagem do papel, então foi o que eu falei, a gente tem do papel branco, do papel de revista, do jornal. Aqui eu dei um exemplo do papel de arquivo, tá? A reciclagem do papel, ele possui no Brasil, né, o segundo maior índice de reciclagem do país, e o Brasil recicla em torno de 63%. Recicla bastante também papel, né? Bom, no caso do papel arquivo, a composição é igual à do branco e é 100% reciclável. Papel de livro é considerado papel arquivo, mas as capas geralmente não são recicláveis, pois possuem alto teor de plástico em sua composição. E outro cuidado também, né, é com como você vai destinar esse papel, né? A gente tem o hábito de pegar o papel e amassar, e isso dificulta bastante a reciclagem de papel. O ideal é deixar ele inteirinho, né, ou no máximo dobrar, evitar amassar papel. Isso aqui é a embalagem, eu acho muito interessante, a reciclagem Tetra Pak, né? Ele é mais por conta da logística reversa, que eu acho que a empresa tem um trabalho interessante de logística reversa, mas ainda assim a gente percebe baixíssima reciclagem de Tetra Pak. Esse videozinho aqui não tem áudio, não.
Bom, a embalagem Tetra Pak, ela é 100% reciclável, né? É utilizado para a produção de telhas, cabos de vassouras, coletores, né? O alumínio e o plástico, eles podem ser separados um do outro e seguem um reaproveitamento distinto, né? O plástico utilizado é o polietileno de baixa densidade. Aí a composição de uma embalagem longa-vida é 75% de papel, 5% de alumínio e 20% de plástico. A reciclagem do plástico, né? Esse também, se a gente olhar, dentro dos plásticos você tem várias simbologias, né? Vários tipos de polímeros, vários tipos de plásticos. Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, o PET, né? Muito utilizado em embalagem de bebidas. E os produtos da reciclagem são tapetes, tecidos paradinhos, né? E penugem de bola de tênis. O 5 aqui, que é o polipropileno, né? Muito utilizado em recipientes para ketchup, iogurte e margarina. E quando reciclados, eles servem de recipientes para tintas. Então, de vários tipos de plástico que a gente tem aqui, eu vou pegar o PET para falar um pouquinho dele, tá? O Brasil, né, é o quarto país na produção de plástico no mundo, né? Então, você vê que a reciclagem ainda do plástico é muito, muito aquém do que a gente tem consumido e produzido. Os plásticos, eles apresentam dificuldade para a reciclagem devido ao valor, ao baixo valor agregado. Então, a pessoa precisa de quantidades enormes para ser vantajoso economicamente para estar reciclando o plástico, né? O PET é o plástico com maior índice de reciclagem, chegando a 51%. Porém, esse valor ainda é considerado baixo em virtude da quantidade de plástico que a gente produz no país, né? Informações ecológicas, né? 100% reciclável. Ele pode ser utilizado na fabricação de tecidos, além de se transformar em outras embalagens de PET, porém não pode ser para alimentos, né? E uma forma interessante de identificar uma garrafa PET é observando o umbigo na parte inferior da embalagem, né? Que sempre forma aquele biquinho, né? O que caracteriza o processo de fabricação desse tipo de embalagem. Bom, segundo aqueles dados da ANCAT também, isso aqui já é sabido, mas é interessante eu chamar a atenção, né? 98% enxergam a reciclagem como algo importante para o futuro, né? Somente 39% não separa o lixo, 39% não separa o lixo orgânico do reciclável, 66% da população sabe pouco ou nada sobre a coleta seletiva e 81% sabem pouco ou nada sobre cooperativas de reciclagem. Então, embora a gente já saiba, quando você vê isso em números, é chocante. E é o que eu sempre bato o martelo, né? A grande importância de você ter educação ambiental. Por exemplo, aqui no bairro de Bangu, tem alguns locais que tem a coleta seletiva. Então, eu cheguei a conversar com alguns alunos, e eles falaram, passa caminhão uma vez por semana para pegar o lixo reciclável. Eu perguntei, e aí, vocês separam o lixo? A maioria não separa o lixo. Ou seja, não adianta você implementar a coleta seletiva, coloca no seu bairro a coleta seletiva, mas a população não está colaborando com a coleta seletiva. Então, é um trabalho de educação ambiental, é um trabalho que tem que caminhar junto. E aí eu posso enumerar aí várias dificuldades para não ocorrer a reciclagem. Eu citei algumas, tá? Mas aí eu peço parceria de vocês para a gente acabar a apresentação para dizer quais são as dificuldades da reciclagem. Falta de incentivo fiscal, falta de incentivo a programas de coleta seletiva. O setor industrial, ele pouco está preocupado com o ciclo de vida do produto e com a logística reversa, isso foi muito falado semana passada.
a educação ambiental incipiente, falta de programas sociais para a inclusão dos catadores. Enfim, foi os que eu coloquei, mas com certeza vocês podem contribuir para a gente acrescentar mais aqui. Fazendo a propaganda do Sustente UERJ, a gente trabalha muito com a questão de resíduos, então toda semana vocês podem entrar lá que vai ter informações sobre resíduos, economia. Essa semana foi os 12 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Enfim, toda semana podem entrar lá que vai ter alguma coisa interessante sobre o assunto. E falta complementar aí, tá, Mônica? Me perdoa, mas ainda falta complementar aí as referências bibliográficas para enviar para os colegas. Muito obrigada. Ok. Elaine, muito obrigada pela apresentação. Depois, por favor, preciso que você disponibilize, né? Manda para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, junto com os links dos videozinhos. É importante a gente ter esse material todo. Hoje, nós batemos o recorde, teve aqui o horário que estava com 17 pessoas assistindo, viu? Parabéns! Então, eu vou falar pouco, deixar o pessoal falando, porque eu acho que é importante, é um assunto que é extremamente importante e as pessoas devem ter dúvidas, então eu vou deixar o pessoal fazer as perguntas. Eu só queria... Só uma coisa que você comentou sobre a ANCAT, quando você fala das latinhas de alumínio, 0,7%, tem que saber, aí tem que ver como foi gerado esse resultado, se é apenas os materiais que chegaram a eles, porque muitas vezes as latinhas de alumínio elas já são retiradas do lixo, não chegam nem nas cooperativas. É isso que eu imaginei. Então, foi a única conclusão. A única conclusão é essa, porque quase 100% das nossas latinhas são recicladas. Recicláveis, mas não estou chegando na cooperativa, está indo não tá por chegando, outro caminho. Diretamente, tem algum atravessador aí comprando direto, porque senão tem que dar dinheiro para as cooperativas também, aí faz o livre mercado, como sempre, né? Então, gente, eu vou estar abrindo aqui vou estar fechando o microfone. Quem quiser falar, eu acho que é importante as pessoas estarem discutindo, é um assunto extremamente importante. Pode abrir o microfone e pode perguntar para a Elaine. E é um debate, tá? De novo, não tem certo nem errado, é discussão, a gente está sempre discutindo sobre o assunto. Então, estou liberando aí para quem quiser falar. Eu tinha colocado até no bate-papo ali, eu tinha colocado na hora da latinha de alumínio, se esses dados eram de coleta informal. Porque se fosse, já mostraria que pode ter que a coleta é tão informal de alumínio que vai direto para alguma empresa e não entra na estatística oficial. Já tinha perguntado lá no... Para você ver como é difícil, foi muito difícil fazer a pesquisa para você conseguir um dado. Eu falo, meu Deus, a gente não consegue um dado sobre reciclagem no país. Então, o único documento é esse anuário, que outras publicações estão fazendo uso, por exemplo, a Belper, que é de resíduos sólidos, eles sempre emitem dados novos, e ele chama a ANCAT, porque como é uma cooperativa, uma associação nacional, e que é reconhecida, né? Então, foi os dados assim melhores que eu tinha para trazer sobre isso. O pessoal da emissão de títulos verdes também deve ter alguma rastreabilidade disso, não, Elaine? Não sei. Não acredito, não. É muito pouco. Não acredito, eu não. também acho que não. Porque esse daí eles está levantaram muito no mercado informal. O problema todo, principalmente as cooperativas, a reciclagem de plástico, tá? A de vidro e as de alumínio, isso aí já vai realmente para as indústrias e ela tem que fazer esse mapeamento porque é a matéria-prima que ela recebe. Então, isso é um insumo dela. As de plástico, poucos vão para indústrias realmente estruturadas, vão para fundo de quintal. A maioria dos plásticos vão para o fundo de quintal porque eles são de baixíssima qualidade em termos de limpeza. Então, vão para as indústrias mais sérias, elas não querem, a não ser que elas sejam obrigadas. Como foi o Marcos da Coca-Cola, ela foi obrigada porque era necessário. Aí, o que o pessoal começou a fazer? Desviar o PET mais para a camisa, para a blusa, para usar como camisa de algodão, junto com a camisa de algodão. Então, por isso que é difícil, no caso do plástico, ter essa rastreabilidade. Tá? Porque são indústrias de fundo de quintal que não tem nem alvará para funcionar,
Várias delas são assim, comunidades, né? Infelizmente é isso. Um comentário, na hora que você falou, veio na minha cabeça assim, uma luzinha, e eu fui até procurar. Você falou o seguinte, que o Brasil produz uma quantidade enorme de resinas, né? Só que a gente não pode esquecer, nós também exportamos muitas resinas. Tá? Então, nem tudo fica aqui. Aí eu fui procurar. Me chamou a atenção que o Brasil produz uma quantidade realmente muito grande de resinas. A gente chama de resinas quando o material é virgem, tá? São os pellets. Quando a petroquímica produz o polímero, ela corta o polímero em pedacinhos, né? Se for o termoplástico, né? E aí a gente chama isso de resina, quando você vai procurar alguma pesquisa. E aí, quando eu fui pesquisar, até o Tiago aqui é polimérico, pode responder, a Amanda também, pode até completar. Amanda eu não sei, mas o Tiago é. E aí, quando eu fui pesquisar, realmente, o Brasil produz muitas resinas, exporta muito, mas também importa muito. Então, eu não sei que tipo de material que ele está importando, se são materiais que são recicláveis ou não, porque nós temos um grupo de polímeros que não são recicláveis, então fica muito na dúvida, porque esses resultados não são muito assim explodidos para que a gente possa olhar com calma. Mas me chamou a atenção isso. Nós temos produção alta, nós exportamos muito, mas nós também importamos muitas resinas, tá? Então, você está falando sobre o dado dele ser o quarto país do produtor, mundo maior em produtor. produção de plástico. Isso. Que aí eu fui olhar. Por que a gente é o quarto maior produtor do mundo, se a gente não é o maior consumidor, não é o quarto maior consumidor? Porque a gente exporta muito. Entendeu? Eu acho que a gente Desculpa está a minha também lá no ignorância. topo, no consumidor também. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não teria a ver também com a qualidade do nosso petróleo, que aí é melhor para você fazer, não? Eu não sei, desculpa a minha ignorância. Uma vez que você produziu, você produz a partir do eteno, né, do etileno, do polipropileno, já tá ali o material do petróleo já isolado, tá? Tá. Para você chegar ali naqueles compostos orgânicos, aí sim a qualidade do petróleo vai ser importante. Mas você já produz muito, é o quarto maior produtor, você já tem a produção altíssima. Nós não somos nem o quarto maior produtor de petróleo e produzimos muita resina. Tá? Então, a nossa indústria petroquímica ela é muito bem instalada no Brasil, embora muitas fecharam, né? Nós tivemos nos últimos anos aí muitas fechando, outras foram se transformando e mandaram muita gente embora, que hoje as indústrias de petróleo, elas são tão máquinas, né? Que a palavra agora não está querendo sair, que tem pouca gente trabalhando nelas. Tudo é automatizado, tá? Mas a gente produz muito, não por conta do petróleo, porque a gente produz muito petróleo, sim, muita nafta ali, que vai ter o etileno, que vai ter o estireno, que vai ter todas as matérias-primas necessárias para o plástico, tá? Tiago, fala alguma coisa, Tiago, já que a tua área de polímeros deu uma... Tem que ligar o microfone. Isso. É porque antes eu apertava o botão aqui e não ia direto. Agora não está indo. O que eu queria complementar é o seguinte, porque pode ser o dado a respeito de... O Brasil produz muito, né? Mas nem todo plástico é reciclável. Então, acho que nessa balança aí que cai um pouco isso, né? Porque também tem a questão de dependendo do qual tipo de plástico que você produz aqui, que eu não sei, eu estou por fora dessa questão, né? De quanto que o Brasil produz e quanto não produz. Mas dependendo de qual é o plástico que a gente produz, que a gente consome aqui, qual é o plástico que a gente produz, que a gente manda para fora, essa balança aí vai desequilibrar. Porque tem muitos plásticos que não são recicláveis. Então, a gente pensa, se a gente for balancear, né, a gente vê como é que é assim, a gente produz muito, mas... Isso não é uma conta 2 mais 2 é 4. Pouco, não é 2 mais 2 é 4. Existem outros, né, outros parâmetros então, que são ser avaliados. Sim, então pode ser que nessa conta aí caia junto, né? Para ser o quarto maior produtor, pode cair junto borrachas, pode cair junto termorrígidos, que são materiais que não são recicláveis, e aí acaba desbalanceando tudo, né? A gente pode também exportar muita coisa reciclável e importar coisas que não são. Então, não é exatamente isso. 2 mais 2 não é 4 nesse caso. Interessante a sua fala. Até anotar aqui uma pesquisa interessante. Porque a gente acha que tudo, né, é super importante, né, o que o Tiago está falando, porque a gente acha que tudo é reciclável e não é. E o Brasil produz muito
polímeros, né? Mas determinados tipos de polímeros, não produz todos. E existe uma infinidade de polímeros, de materiais poliméricos, de resinas poliméricas que precisam de copolímeros, que precisam ser importados, porque a gente não produz, né? Então, é realmente tomar esse cuidado quando a gente usa um número, porque esse é o maior problema, quando a gente usa um número muito frio, sem entender de onde veio esse número, o que esse número representa, né? A gente leva um susto quando vê, poxa, só isso que é reciclável, mas espera aí, é realmente para ser? Né? Tem essa particularidade que justifique que esse número seja muito alto? É muito baixo, eu não estou discutindo isso, viu, Elaine? É baixíssimo. Não. Tá? É baixíssimo. A nossa reciclagem de plástico mesmo. É menor mesmo. Porém, não vai chegar a 100%. A gente tem que ter essa grandeza que não vai chegar a 100%. Tá? Mas que pode melhorar e muito. Uhum. Né? Tem, por exemplo, assim, né, os plásticos, né, que são os mais comuns recicláveis, é polietileno, polipropileno e o PET. Né, são os que mais aparecem aí, né? Quando a gente pensa assim, mas pô, tem muitas outras coisas, por exemplo, tem muito material acrílico que não dá para ser reciclável. Então, assim, é muito utilizado, a gente produz bastante, mas não tem como reciclar. Existe, Tiago, eu já fui nessa indústria em São Cristóvão, na rua Bela, na rua Pedro II, ela faz a reciclagem química do acrílico. Tem que fazer química, não química, é ela volta aos monômeros. É diferente. Tá? Ela volta aos monômeros, porque são 3 tipos de reciclagem. Tá? Isso é importante. Os polímeros, eles podem sofrer 3 tipos de reciclagem. Reciclagem mecânica, que são esses plásticos, os termoplásticos, que você pode né, aquecer e ele, então, fica mais maleável e você volta de novo a ter um novo molde. A reciclagem química, que você pode voltar os monômeros, ou você pode gerar produtos para a indústria de qualquer outra indústria do petróleo, por exemplo. É o caso da pirólise. A pirólise é uma reciclagem química que eu faço. Eu gero óleos combustíveis, eu gero óleo diesel. Ou você pode ter a reciclagem energética, que é para geração de energia, que a maioria da Europa usa, é a reciclagem energética dos plásticos. Tá? Então, é bom e importante a gente saber que são 3 tipos de reciclagem diferentes. Cada um depende qual é o tipo de material que você tem. A energética é para tudo. Existe uma briga muito grande quando coloca tudo para energética, porque dizem que você acaba produzindo mais porque você não reaproveita o máximo que pode do plástico, né? Porque enquanto está na reciclagem mecânica, você está reaproveitando aquilo como matéria, é uma nova resina para você poder ir utilizando. Quando você queima tudo, acabou, resolveu o problema, você tirou o problema do plástico, porém, você tem que produzir mais plástico, mais resina virgem. Então, isso é uma discussão que tem algumas pessoas não gostam muito, principalmente a Ellen da UFRJ, lá do IMA. Quando a gente fala de reciclagem energética ou química, ela fica muito brava, ela quer reciclagem mecânica, ela acha que tem que ser reciclagem mecânica. Nas minhas teses todas, ela bate com essa tecla, que tem que ser a última opção, realmente, é a última opção. A gente tem várias opções, a última opção é você dar o fim mesmo. Você dá o fim naquele material. E a filtragem atenderia a todos esses tipos de resinas? Como assim filtragem? Não entendi. A emissão, o controle de emissões. Tem. Hoje você tem filtros muito... Por que acontece? A reciclagem térmica, que eu vou chamar de energética, ela veio muito seguindo a linha dos incineradores. Então, tem todo um problema dos filtros utilizados para as emissões não serem problemáticas. E o outro problema que tem é o seguinte: qual é o maior problema das emissões? São 2 tipos de poluentes que podem surgirem nas emissões. São os HPAs, os policiclos aromáticos, e as dioxinas e furanos, né? Dioxinas e furanos, para quem não sabe, para quem nunca olhou química ambiental, não tem noção de que são dioxinas e furanos, é o composto mais tóxico sintético que se existe na natureza, tá? Ela não serve para nada, não foi o homem que produziu, simplesmente ele é produzido num processo de combustão. Existem algumas discussões ainda de como ele é produzido, a maioria delas dizem que tem que ter o cloro na molécula para que ele possa ser produzido, porque é um composto clorado, dioxinas e furanos é um policlorado, e aí é extremamente cancerígeno comprovadamente. Tá? Quando você... as toxinas, que são toxinas de origem biológicas, né, são as mais tóxicas, depois começa a vir os produtos sintéticos, e a dioxina de furano é o que é o mais tóxico de todos os outros. Então, a maior preocupação, Luciana, são com as dioxinas e furanos.
Por isso que é proibido em alguns países reciclar o PVC, por reciclagem energética, porque o PVC que vai gerar dioxinas e furanos. Os outros não vai gerar, porque não tem cloro. O PVC que é o maior problema, tá? Tem um polímero que são os cloroetenos, não é isso, Tiago? Eu não conhecia esse... Fazendo um trabalho que eu trabalho com uma bióloga, que ela trabalha com microplástico. Aí ela veio com os cloroetileno clorados. Assim, etileno clorado é PVC. Quando você vai ver, não é o PVC, é o etileno com alguns cloros. Eu não conhecia, né? E aí esse também é problemático, não pode ser incinerado. Caso seja incinerado, como é que eles fazem? Eles misturam, por exemplo, uma parte de PVC, que tem cloro, para 1000 partes de polietileno. Para que, se você gerar dioxinas e furanos, gere numa quantidade muito pequenininha que o filtro é capaz de absorver. Tá? Então, a mistura, nesse caso, é até boa. A mistura é boa, mas você tem que ser uma mistura controlada. Controlada. Tá. Esse é o problema, essa é a dificuldade. Então, por isso que alguns países, para não ter essa mistura controlada, preferem, porque quando você vai incinerar ou vai fazer a térmica, você mistura tudo. Tá? Então... E aí é difícil, você vai lá ficar cartando o que é PVC e o que não é. Vem tudo junto. Vem a minha pergunta, porque eu já vi um documentário falando sobre a questão dos países muito frios que precisam fazer a queima. E que como é que eles fazem controle de material. Esse é o problema. Por isso por mais que tenham sistemas de filtros potentes, são países desenvolvidos, não conseguem mesmo assim controlar tudo. Então, que em alguns países, por exemplo, o Japão, eu já soube de caso de um amigo meu que passou um tempo no Japão, em uma cidade do Japão, foi numa única cidade também, eu não sei em outros lugares. Você separa o lixo combustível de não combustível, tá? É só essa separação. E do combustível, não pode colocar o PVC. Já vai separado. Você não pode colocar o PVC ali, porque eles não vão olhar. E aí eles jogam mesmo a responsabilidade no consumidor. Se você colocou o PVC aí, você é culpado se tiver emissões, não somos nós, porque nós não vamos ficar separando isso. Entendeu? A população tem que ser consciente do que está acontecendo, a problemática, que ela também faz parte daquele problema, né? E aí no Japão isso é muito jogado. Ele falava que os sacos plásticos tinham um número como se fosse um CPF, e se mandasse alguma coisa errada, a multa chegava. Tá? Então, o lixo também é rastreado. Você tem a rastreabilidade toda da cadeia do resíduo. Não é um lixo qualquer que você vai jogar em qualquer lugar, não. Ele tem um controle de quem gerou aquilo ali. Eu fiquei assim, muito... Nossa senhora, isso no Brasil não ia funcionar nunca, né? Imagina. O Japão tem 90% da responsabilização do lixo é o consumidor. Não é? Aqui no Brasil ia ser um tal de trocarem o saco plástico do CPF de um pelo outro, imagina, né? Imagina o que ia acontecer. Mas lá é assim, o consumidor é o responsável, tá? Responsável pela compra que faz. Ô, Mônica, e não existe filtro não para essa dioxina e furano? Existe filtro sim, só que os filtros são caríssimos. E o processo, e as dioxinas e furanos, para quem conhece um pouquinho de química orgânica e de cromatografia, é até difícil de você analisar, tá? De saber o que tem ali. Então, para você ver, um controle de qualidade disso é caríssimo por cada análise. Então, todo mundo fica fugindo disso. Fica fugindo. Só mesmo no Brasil, por exemplo, só pode incinerar composto clorado, incinerador bom. Não pode para qualquer lugar, não. Clorado é sempre uma problemática. Há um tempo atrás, isso parou um pouquinho. Hoje a preocupação é com todos os PVC, todos os polímeros, né? Hoje a preocupação é acabar com plástico. Os ambientalistas querem acabar com plástico. Mas há uns 5, 6 anos atrás, a preocupação era o PVC. Eles queriam tirar o PVC, porque eles sabiam que o PVC estava dando muito problema. Mas eles não conseguiram, porque é um plástico realmente que tem uma diversidade de oportunidades para a indústria que não vai sair, infelizmente não vai. É utópico achar que a gente vai viver sem o plástico. Não vamos viver, nós temos que aprender a conviver com ele da melhor maneira, mas ele parar de ser produzido é utópico, não vai acontecer. Tá? Bom, eu queria fazer uma retificação também. Deixa eu só retificar. Eu esqueci uma palavra importante na frase. Eu falei, gente, eu botei alguma coisa errada. É o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. Eu botei direto do lixo, ou seja, como consumidores, a gente produz muito lixo plástico. Me perdoem pela
pela escrita. Eu queria complementar também que, assim, né, a questão da grande dificuldade de reciclagem de plásticos é que você não consegue reciclar infinitamente o plástico. Então, chega num ponto onde as moléculas, por serem orgânicas, você aquece para poder moldar, você vai perdendo, né, propriedade, porque as moléculas vão sofrendo degradação. Então, a tendência é você ter ciclos. Um determinado plástico só pode ser determinado objeto por alguns 2 ou 3 ou 4 ciclos de reciclagem. Depois, ele não tem mais utilidade. Aí, ele precisa ser jogado para reciclagem energética, né, no caso, que no Brasil é proibida ainda. Esse é o problema do nosso plástico também. A gente não é permitida a reciclagem ainda energética de resíduos sólidos urbanos, tá? É uma brigalhada, existem algumas lacunas na legislação de incineração, mas não é assim uma coisa que todo mundo pode fazer. Você consegue uma licença para aquela empresa específica para poder fazer algum teste, mas é dificílimo. Quem participa aí dos grupos de material de resíduos sólidos, o Marcos é um que participa, vê a briga de todo mundo ali, que eles querem trazer forno da China, mas aqui no Brasil eles não conseguem licenciamento. Tá? Então, por causa disso, Tiago, que lá fora eles já preferem nem fazer reciclagem mecânica, já vai direto incinerar tudo mesmo, porque no final tem que incinerar. Então, para ficar sabendo se aquele material já foi reciclado, quantas vezes não foi, então acaba sendo mais prático incinerar tudo. Tá? Ia perguntar como é que faz a rastreabilidade disso. Você vai ter que ter uma cor diferenciada. Você que rastreabilidade, né? Não tem. Aí a rastreabilidade ela vem quando o material está pronto e pelo controle de qualidade do artefato ali. Aí você tá, qual é a sua... Será que esse seria o caso daqueles shampoos europeus que são marrons? Já chegaram em algum ciclo para depois vão ter uma outra destinação? Tem uma diretriz... de shampoo, a embalagem? A embalagem tem uma diretriz lá específica que eu nunca tinha entendido, de repente é para isso. Pode ser. Esses colocar em cores diferentes, né? Para que você... Em cores diferentes. O problema é o seguinte, o problema é quando você tem... Vamos fazer o caso do Brasil. Eu não sei como é que é lá fora. Eu até vou começar a olhar isso, porque acho que é uma boa pergunta. No Brasil, quando você não tem as empresas recicladoras realmente que são registradas, né? Elas não são rastreáveis. Então, porque poderia fazer assim, ó, se for a primeira reciclagem, uma cor, e aí vai tentando, mas até isso é difícil. Estou chutando, tá? Não sei como é que lá fora eles fazem. Agora, no Brasil também, aí é cultural, nós temos muita resistência a material reciclado, tá? Quem já foi para fora... Por exemplo, nos Estados Unidos, o guardanapo é reciclável, de material reciclável, não é branco. Papel branco é um papel que polui direto o meio ambiente. Tá? Então, ele só é usado no casos nobres. O Brasil não, todo mundo quer o guardanapo mais branquinho que tem, o papel sanitário mais branquinho que tem, para usar uma vez e jogar fora. Né? Então, isso é cultural. O Brasil, ele olha o que é reciclado, ele já olha assim, não sei, deve ser uma porcaria, não vou comprar, não. Já existe essa cultura. Então, tem que mudar essa cultura também. Né? Eu ia comentar justamente isso. Fala, Marcos. O plástico da água sanitária, a gente sabe que é reciclado, né? Que é aquele... Verde escuro. Verde escuro, né? O que não dá para fazer com a garrafa de detergente, né? Que é... Eu acho que dá. Detergente é o quê, Thiago? Então, eu não sei. É porque tem que ver a cor, né? Tem que ser transparente. Eu não sei qual é o título. Não tem nada a ver com a cor, não. Dá para ser reciclado? O reciclado dá para ser transparente? O plástico? Uma vez que ele ficou... Tem uma dificuldade. Uma vez que ele ficou com coloração, ele já teve uma pigmentação. Tá? Aí não tem mais como ele mudar. Não tem mais como mudar. Acontece na nossa casa, né? Agora a gente quase não tem mais cortininha lá do box, né? A cortina do box, ele é ficando toda encardida, que é perdendo plastificante, é perdendo tudo, ficava ali manchado. O plástico, ele mancha. Até descamava. Até porque a pigmentação, então ele mancha. Então você não tira mais. Uma vez que manchou, tá? Porque ele é um composto orgânico, as tintas também tem muito composto orgânico ali, então acabou, teve afinidade, não vai sair. Tá? E aí você não tem como... Não, mas o que eu tô querendo dizer assim... que a gente olha para a garrafa eu olho para a garrafa de água sanitária, eu sei, aí é um plástico reciclado. Mas o shampoo, ele também é escuro. Não dá para dizer se ele foi reciclado ou não.
Normalmente, aí o Thiago pode completar para mim. O que eu vejo, porque, de novo, eu vou muito em reciclador de fundo de quintal, tá? O reciclador de fundo de quintal, ele usa pigmentos escuros, verde escuro, marrom, preto, porque como aquele material é de baixa qualidade, você, sendo escuro, você esconde tudo. Se ele for claro, você vê todas, aí ninguém vai querer comprar com imperfeição. Você quer comprar uma coisa transparente, você quer que seja transparente, não com imperfeição. Então, a indústria não compra. E a própria indústria aí, a Luciana sabe muito bem disso, da rastreabilidade, a própria indústria séria não compra de quem não é sério. Tá? Ela precisa de nota fiscal, né? Ela precisa. Então, se aquela empresa é um fundo de quintal, ela não compra. Então, aquela empresa fundo de quintal, o que ela faz? Ela prepara o material dela e ela comercializa diretamente o material. Você quer ver um exemplo? Esses green buildings... uma empresa para fazer... Desculpe. Esse tipo de material não serve como embalagem. Você vende, por exemplo, várias empresas ali perto de Gramacho, que era onde eu ia muito, o que elas faziam? Elas faziam boia para caixa d'água, boia para descarga, porque o pessoal dali carente compra essas boias por fora. Então, aquela boia, tudo, é material descartável. Não é para embalagem, entendeu? Usa algumas embalagens, como você está falando ali, usa. Mas só para fins, mas não é fins nobres. Os fins nobres tem que ser o que a gente... Entendeu? Eu ia falar aqui sobre construções sustentáveis, esses selos de green building, né? Sim. Você acaba usando materiais que não são tão favoráveis à temperatura, você tem que botar até o xenônio, um gás num vidro, e geralmente eles são de vidro e aço, porque são as duas estruturas que são rastreáveis completamente. E agora a cerâmica. Rocha ornamental, que é muito melhor para isolamento térmico, por exemplo, não é utilizada, a não ser que seja na fachada. A dificuldade de rastreabilidade que ele tem. A questão da diretriz da União Europeia, que eu lia na época de acidentes de consumo, quando eu trabalhava ainda no Inmetro, era quando a gente tinha, eu não entendia muito bem, era um tipo específico de polímero que ele tinha que ser feito na cor marrom e era usado para shampoo. De repente era esse tipo, já passou por vários processos, é um plástico reciclado, então esse só pode ser usado para shampoo e na cor marrom, enfim. E eu na época não entendi, agora eu tô entendendo. O que eu acho, né, assim, eu não vou dizer que eu tenho certeza, mas assim, o que a gente pode dizer se é colorido, se é escuro, pode ser que seja reciclado. Pode não, ser era reciclado, era reciclado. Aí pode ser que não, pode ser um material virgem que veio do pellet, botaram pigmento, ficou escuro também. Aquilo pode nunca ter sido reciclado e tem uma determinada cor, dependendo do que a indústria quis. Mas, geralmente, coisas que são recicladas, elas têm muita dificuldade de voltar ao transparente. Porque o polímero ele vai perdendo propriedade. Então, não só propriedade, como ali dentro também vai impureza, vai coisas que... Então, assim, é muito difícil você pegar uma coisa que era transparente, reciclar e deixar ela transparente de novo. Porque nesse ciclo de transformação, de aquecimento e reprocessamento, você começa a perder essas características do material virgem. Aí, o que a indústria faz? Para não ficar feio, joga um corante. Aí, da segunda vez, já joga mais outras coisas. Mistura 2 plásticos. Então, vai jogando e vai misturando. Aí, começa a ficar aquela coisa meio garrafa de água sanitária, como acho que foi aquele que falou, né? Que fica aquela coisa mais verde, fica aquela coisa escura, que tem uma cor que não é muito bonita. Então, assim, quando as cores são muito bonitas, chamativas, geralmente é um material virgem que chegou, foi pigmentado para ficar com aquela cor bonitinha. Agora, essa cor é meio feiosa, já tem tendência a ser algo que veio de origem reciclada mesmo. Ok, gente? Mais alguém quer fazer algum comentário? Marcos, você ia falar naquela hora e a Jaqueline acabou falando também. Eu só queria complementar sobre, tipo, por exemplo, assim, na Europa, eu estava vendo alguns dados aqui, até mesmo sobre o artigo que vou apresentar na semana que vem, que a porcentagem de reciclagem energética, né, ela já supera a reciclagem mecânica nos países europeus e nos países desenvolvidos. E outra coisa também que eu achei interessante é que já é assustador esse número, né, esse resultado de 39% das pessoas que não separam lixos orgânicos e lixos
reciclável. Mas ainda assim, dentro dessa porcentagem, eu tenho certeza que várias pessoas não separam direito. É o que falam que separam, mas não separam direito. Então, tipo assim, acredito eu que essa taxa de 39% é muito ainda menor. É mais ainda. É muito menor. Porque, tipo assim, eu tenho uma experiência própria que uma vez eu trabalhei num escritório e que tinham só pessoas que eram mais ou menos da área de meio ambiente, assim, de sustentabilidade. E a gente foi fazer um projeto até relacionado com aquela Light Recicla, né, que é separar o lixo para ganhar desconto na conta de luz e tal. E eles mandam uma cartilha, né, para você separar o lixo corretamente, né, o que é reciclável, o que não é e tudo mais. E que 80% das pessoas que já eram engajados nisso não sabiam o que poderiam ser reciclados ou não. Então, tipo, já existe essa separação aí. Então, acredito que esse número ainda seja muito menor. Porque as pessoas falam que reciclam, que separam e que fazem isso, mas no fundo, ainda há uma separação aí que não seja tão eficiente. Mas eu não sei completamente reciclar. E olha que eu reciclo quase. Não, você não recicla, você faz a coleta seletiva. Eu separo. Faz a coleta seletiva. Vamos aqui pelo menos sair daqui sabendo falar certo. Não, eu separo. Mesmo assim, eu fico parado horas assim com o produto e agora? O que eu faço com esse? O que eu faço com esse? É porque já é assustador. É porque já é assustador você ver que apenas 39% das pessoas separam, né? E ainda assim, essas pessoas que dizem que separam, eu acredito que a porcentagem ainda seja menor daquelas que separam corretamente e daquelas que não separam. Agora, eu vou confessar para a gente que é da área, que me irrita assim, em casa, esse negócio de segregação, né? Aí a pessoa pega, junta um monte, a pessoa com maior consciência ambiental pega a tampinha da pasta de dente, mas isso não é reciclável, está juntando volume. As pessoas, né, ou você fica, né, difícil as pessoas entenderem, a gente, né, são coisas assim muito... Para facilitar, né, o nosso trabalho, existe uma norma técnica, né, da BNT, que obriga que coloque aquele símbolo de reciclagem que até a Elaine mostrou. Sempre olho para a Elaine e eu sou ruim para nome, aí eu tenho que parar para pensar. Aí tá ali Karina, eu sempre vou chamar ela de Karina, porque ela parece como Karina, mas não é Karina. Para mim ela é Karina. Não, é uma coisa assim, porque eu tenho uma dificuldade, olha, para número eu sou boa, mas para nome é uma dificuldade. E aí eu tenho que falar assim, eu tenho que pensar, não sai automaticamente. Aí tá Karina, vou falar Karina. Não, Elaine, se eu chamar de Karina, é você, viu, Elaine? Então, existe aquela normatização, né, que é o símbolozinho de reciclagem. E para facilitar, aí as cooperativas têm os numerozinhos, 1, 2, 3 de cada um. Então, na dúvida, coloque só no material seco o que está com um símbolo, que aí a chance de você errar é muito pequena, que ali está com o símbolo, é reciclável. Talvez você não recicle outras coisas que estão sem o símbolo, mas pela norma é obrigado tudo que é reciclado ter um símbolo. Então, na dúvida, procura o símbolo. Se tiver o símbolo, você fica tranquilo que vai estar certinho, tá? Mas isso é até um pouco complexo, né? Que tem muito material que tem um símbolo e praticamente ninguém recicla. É igual as embalagens de biscoito. Isso aqui mesmo tem. É a maior quantidade de... Mas aí, pelo menos, das cooperativas, depois ela tem que, pelo menos, você está fazendo, né? Aquele material, ele é reciclável, só que as cooperativas não tem ninguém para reciclar, então ela não tem, às vezes ela nem recebe. Mas, no nosso caso, a Conlube coleta tudo e depois há uma separação. Porque, às vezes, é mais fácil, como o Marcos falou, do que você, na dúvida, não joga na reciclagem. É melhor você colocar, mesmo sabendo, no nosso caso, a gente vai saber que nem tudo vai ser reciclado. Mas as pessoas que nem sabem, então, pelo menos elas vão errar menos, né? Mas, assim, em casa, as minhas filhas, elas colocam os secos, né, num saco separado. Então, até para efeito didático, a gente deixa e depois eu até separo. Com certeza. Mas a embalagem de biscoito, ela tem cuidado, a mais velha já tem cuidado de lavar o potinho de iogurte, quer dizer, se a gente consegue incentivar isso, pelo menos, minimamente. E aí eu fico, porque eles olham para mim, e esse aqui? Aí às vezes eu paro. Porque é difícil, eu acho que é difícil. Bota para reciclar e depois eu vou ler. Por isso que quando começou a reciclagem no Brasil,
tudo no Brasil é muito magnâmico, né? Tudo é grande demais, era a separação por tipo de material. Gente, era uma loucura, ninguém separava. Aí você tinha que ter, as empresas tinham uma porção de latas de lixo, cada um de uma cor, e quando ela abria, tinha tudo na lata, menos o produto daquela lata ali, né? Porque as pessoas não sabiam, as pessoas não têm ideia, muitas vezes as pessoas não sabem. Metal, plástico, alumínio, vidro, para a gente isso é tranquilo, mas tem muitas pessoas que não têm essa percepção, não sabem. Então, joga tudo junto mesmo, né? Então, quando veio a legislação que realmente é úmido e seco, foi a melhor coisa. Facilitou muito. Facilitou muito. Eu só queria comentar sobre o que você colocou na datação de carbono, não? Você colocou uma questão geológica da... Antropoceno. Antropoceno, né? Antropoceno. Que quando eu sou geógrafa de formação e quando a gente faz geologia geral, a gente faz uma escavação de uma encosta, vai fazer análise de eras de acordo com a cor do solo e a gente consegue falar aqui você teve o derrame basáltico, aqui você teve... Enfim, você vai mostrando, né, as eras geológicas a partir da cor do solo. Aí eu imagino como é que vai ser no futuro. Se existirem as gerações, você vai ter como é que seria esse material? Vai ter uma faixa polimérica? Não sei. Vai acabar com o estudo geológico. O antropoceno, o antropoceno já está estudando isso, porque isso a gente já viu, né? Que os plásticos... Não, mas você tem o antropoceno há muito tempo atrás. Por exemplo, você vai falar do deserto do Saara, você consegue mostrar ali que existia mata, que aqui foi tudo um processo de retirada da mata, e aí você teve as mudanças, alterações climáticas regionais que geraram a desertificação. Então, você consegue ver onde estava a camada de mata. Então, você tem a ação antropológica ali, a ação do homem, né? Você sabe dizer. É diferente de quando você tem um dobramento que vai formar o petróleo. Bom, aqui não tem ação humana. Mas, quando você passa lá 6 mil anos atrás, você tem lá a formação de floresta que vai se perdendo. Então, já tinha ação humana. Eu imagino como vai ser agora com essa camada de reconstrução civil, não sei como é que já vai ser. Já tem de vidros, metais, muitos testes que teve nucleares, então já tem radiação. Você tem a terra preta de índio, que é uma camada de um solo que é tem uma concentração altíssima de carbono, que você sabe que foi feita no homem do, sei lá, de qual era, mas na era humana, né, já, e na era geológica. E que ele conseguiu fazer uma queima ali de uma cerâmica que tornou aquele solo que você não perde as propriedades do carbono nunca no solo. Pô, que legal. Então, incrível, é incrível. É a ação humana mudando o solo, tornando o solo extremamente rico. Eu também estudei um pouquinho de geologia. E microplásticos, já falei... Thiago. Oi, pode falar. Pode falar, Thiago. Não, então, também estudei um pouquinho de geologia, né? Eu cheguei a fazer 2 anos, mas aí eu tive que escolher ou fazer mestrado, doutorado ou fazer geologia. Eu acabei desistindo. Porque assim, a gente tem, né, a invenção da escrita tem 6 mil anos, né? Que a gente tem um registro do homem por escrito. Mas o homem já está mexendo no planeta já faz mais tempo, né? Então, assim, a gente tem o quê? Uns 10 mil anos, talvez, de ação humana sobre determinadas coisas, mas a gente tem 50 anos, 60 anos de plástico. E esses 60, 50, os últimos 50 anos causou muito mais mudança do que todos os outros. Então, assim, a tendência, né, disso tudo, com toda essa produção de resíduos, não só plásticos, mas, né, resíduos em geral, né, a gente tenha que daqui a alguns mil e poucos anos a gente vai ter muito registro dessa época atual, se a humanidade chegar, né, daqui a 10 mil anos da mesma forma que é hoje. Então, assim, a gente, né, tem a questão do antropoceno, né, que seria o quanto o homem mexe, né, nessa era geológica agora, mas nesses últimos anos, talvez aqui a gente esteja passando justamente por um momento de salto, onde aqui tenha uma nova era geológica sendo formada, porque a partir desse momento aqui a gente está gerando muito mais coisas que antes não existiam, né? Não só
produtos plásticos ou metálicos, cerâmicos, mas também agora muitos resíduos que são coisas eletrônicas, que isso eram coisas que não tinha, e não tem muito destino. Né? A gente pega uma placa de computador e vai fazer o que com aquilo? Né? Aquilo vai caindo para o lixo, ninguém mais recicla, ninguém mais faz nada. Então a tendência é achar daqui a uns, sei lá, 100, não sei qual é a nova espécie que vai estar aqui daqui a 100 mil anos, mas achar uma placa de computador e, nossa, olha só, que é isso, né? Patos, que o pessoal lá de trás fazia. Aqui só mas a grande discussão, Tiago, é justamente, no caso do antropoceno, é a data inicial. Então, muitos discutem a época da Revolução Industrial ou é a Segunda Guerra Mundial. Então, o pessoal chama a Segunda Guerra Mundial de grande aceleração, porque o negócio não estava ainda a passos pequenos, começaram a ficar a passos largos. Exatamente. Então, tipo hoje... assim, a gente veio com um crescimento de 50 anos, 60 anos para cá, a gente teve um salto exponencial em muitas coisas, né? Não, e a Guerra Fria, né? A competição entre os países na Guerra Fria fizeram com que eles tivessem que descobrir a tecnologia, a indústria do plástico se desenvolveu demais, porque precisava de materiais que pudessem ser utilizados fora do planeta, né? Leve, né? Para transportar. Com certeza, então você tinha material. Agora, eu só quero só um comentário, mais um conceito, para não ficar dúvida. Porque resíduos, né? O Alex, ele já conceitou o que são resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela pecou porque ela não tirou a palavra sólido, né? E isso é errado. Mas a nossa política é resíduos sólidos. Quando a gente fala, então tem que falar de resíduos sólidos. Isso é o termo correto, que é então todo o material que está no estado sólido, estado gasoso, se tiver em cilindros, tá? Ou que são líquidos, mas que são líquidos que não podem ser descartados em corpos hídricos. Ou seja, são líquidos que são insolúveis em água, como óleo, por exemplo, são resíduos sólidos. Quando a gente fala em emissões, a gente fala, então, gases que saem em escapamentos, em chaminés, são emissões. E os efluentes, então, são sempre vamos dizer assim, descartes que são de origem que está solubilizado em meio aquoso, tá? Então, quando a gente fala, estou falando isso por causa que a fala do Tiago, por causa dos resíduos, né? Aí ele ficou até sem parar, sem saber o que falar, é por causa da poluição mesmo, que a poluição, ela tem os 3 parâmetros, a parte, até tem 4, né? Também tem o biológico, mas ela tem a parte do resíduo sólido, das emissões